Oi, se você chegou até aqui, chegou no Manchete Insights aqui no canal do YouTube. Eu me chamo Andréia, sou eu quem apresenta esse canal e eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Todo o conteúdo que a gente prepara aqui no canal é para agregar valor para você. A gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre o mercado corporativo. Toda semana tem algum assunto interessante. Então, antes de você seguir para o próximo episódio, eu queria te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber o nosso conteúdo. E também curte, compartilha e comenta. Quando você comenta, quando você compartilha, a nossa audiência cresce, o nosso público cresce e a gente consegue agregar valor para mais pessoas. Então, vem com a gente! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a transformação organizacional através da cultura do Customer Centric. É isso. É isso aí, né? Para isso, eu convidei um profissional que tem um case forte nessa área e que tem como cliente uma das maiores empresas do setor petroleiro de petróleo do mundo, a Petrobras. Samuel Souza, diretor executivo de marketing e relacionamento da Petronet, o maior marketplace B2B do setor de óleo e gás do Brasil. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Andréia. Obrigado, audiência. É um prazer estar aqui com você e conversar com o seu público. Muito obrigada. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua jornada profissional. Certo. Esse ano eu estava fazendo uma retrospectiva, né, 2023. Eu faço 23 anos de carreira, né? Então eu comecei a minha carreira no varejo. Tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, que é um dos precursores na questão da gestão do cliente, né? A Vera Giangrande, que foi ombudsman do Pão de Açúcar, é uma grande referência nessa área, na área de gestão de relacionamento com o cliente. Então, eu comecei a minha carreira no Grupo Pão de Açúcar, passei em outras empresas de varejo, passei pelo Grupo Bradesco Seguros e entrei na Petrobras. Esse ano eu completo 16 anos de Petrobras em dezembro. E a minha jornada dentro da Petrobras também se iniciou por essa área. Trabalhava com relacionamento com o cliente numa área chamada Serviços Compartilhados, que entrega para a companhia, né, soluções de suporte, apoio em diversas áreas, dentro da área de gerência de relacionamento lá. E depois fui construindo a minha carreira dentro da Petrobras, sempre nessa área de relacionamento com o cliente. Sempre tinha algum cliente, sempre em atividades meio. Não muito ligado à atividade fim da companhia, mas sempre em atividades meio. E em 2020, eu recebi o convite para integrar a força de trabalho da Petronet, que é uma empresa, como você falou, o maior marketplace B2B da América Latina, por volume transacionado. No último ano, nós transacionamos 120 bilhões. E a Petronet é uma parceria, é uma sociedade, né, uma joint venture entre Petrobras, SAP e Accenture. Então, eu, como empregado da Petrobras, fui convidado para integrar esse time. Fui na condição de cedido, à época para assumir a gerência de relacionamento com os clientes. E hoje, como você falou, ocupa a posição de diretor administrativo de relacionamento com clientes e marketing na Petronet. Então, resumidamente, essa é a minha jornada de carreira. Tenho formação em administração, curso de especialização em marketing, relacionamento com cliente, e é nessa área que eu milito há muito tempo. Eu tenho visto o seu avanço profissional. Eu convidei o Samuel porque, coincidentemente, eu faço alguns projetos na área de comunicação ligados à Petronet há algum tempo já, e a gente acompanha a trajetória profissional do Samuel. Estivemos sobre o comando dele em algumas das estratégias, né? E eu percebo que houve um avanço, né? Quando você veio como cedido na Petronet, qual foi o cenário que você encontrou? Eu queria só dizer que qual foi coincidentemente que você usou o termo? Não coincidentemente, mas sim muito competentemente, a Manchete nos apoia aí já nessa jornada. Já vamos para 3 anos de contrato, 3 anos, né? 3 anos. Então, quando eu cheguei em 2020 na Petronet, isso era 1º de julho de 2020, a gente estava num cenário expansionista, né? Então, a Petronet viveu até aquela data, de um único cliente que se chamava Grupo Petrobras. Então, não só a Petrobras, como todas as outras empresas do Grupo Petrobras, utilizavam a nossa solução para transacionar com o mercado. Eu vou fazer um parêntese rápido aqui, só para poder explicar o que é a nossa solução, né? Então, a Petrobras precisa comprar bens e serviços no mercado.
Então, o que antigamente era feito em licitações de salas de leilão, onde as pessoas anunciavam as oportunidades, a Petrobras anunciava o que ela queria comprar no jornal e etc., e as pessoas compareciam com envelopes fechados, desde 2003 a Petronect trouxe isso para o ambiente digital. Então, a Petrobras publica as oportunidades às quais ela quer fazer compras e contratações de serviços, compras de bens e contratações de serviços, e os fornecedores, por sua vez, vão lá e dão preços nessas oportunidades. Então, resumidamente, para o público em geral, seria um Mercado Livre às avessas, né? Então, alguém no Mercado Livre anuncia alguma coisa que quer vender, alguém que quer comprar vai lá e compra. A Petronect é o contrário. A Petrobras anuncia o que ela quer comprar, alguém vai lá e dá o preço, e aí dentro do processo da lei que rege o processo de compras da Petrobras, a Lei 2745, acontecem os processos e as aquisições da Petrobras. Dito isto, voltamos a 2020. Então, em 1º de julho, eu cheguei na Petronet como cedido, com a função de ser gerente de relacionamento com clientes, à época, esse único cliente chamado Petrobras. E eu tinha um par, que era um gerente de expansão de mercado, onde nós estávamos pensando em expandir a Petrobras para a Petronet para outros clientes além da Petrobras. E desafio esse posto, nós começamos essa jornada, né? Então, no decorrer ainda de 2020, por volta de agosto, nós fomos comunicados pela Petrobras que ela iria fazer uma transição tecnológica e que no horizonte de prazo de vigência do nosso contrato não haveria uma renovação do nosso serviço. Então, diante disso, os sócios, Accenture, SAP e Petrobras, decidiram por não continuar com a expansão de mercado, decidiram se tornar especialistas no cliente mesmo. Então, aquilo que era uma expansão, onde eu talvez fosse me relacionar com outros clientes, acabou por não se manter como estratégia e nós resolvemos nos voltar para nós. Ok, então a Petronet não vai existir quando acabar o contrato. Qual era o cenário que nós tínhamos? Qual era o horizonte de prazo que nós tínhamos? Era abril de 2023. Então, abril deste ano, lá em 2020, nós tínhamos uma sinalização de que a Petronet não continuaria com seus contratos com a Petrobras e que, eventualmente, a empresa encerraria. E isso foi correta e coerentemente divulgado para toda a força de trabalho. Essa era uma decisão do Conselho de Administração. Então, a diretoria, à época, fez a comunicação para a força de trabalho e nós começamos essa jornada, as pessoas sabendo que em 2023 a Petronet ia acabar. Ok, mas e aí, né? O que a gente vai fazer, né? O que a gente faz com isso? Como é que fica o cliente com isso, né? O que a gente faz com isso? Era uma relação que já tinha, basicamente, 18 anos de existência. Então, era uma relação já de 18 anos com esse cliente. E como qualquer relação duradoura, pega qualquer pessoa de surpresa. A gente pensar nas nossas relações pessoais, né? Pensa numa relação pessoal, alguém depois de 18 anos diz assim, olha, eu vou me separar de você daqui a 3 anos. Mas como? Da onde você teve essa ideia? Por quê? O que acontecia? Nós estávamos tão bem. Então, nós fizemos um pacto. Nós, como alta liderança e diretoria, muito direcionado pelo nosso presidente, Marcelo de Carvalho Boniato, ele disse pra gente, olha, nós precisamos fazer algo diferente. E aí nós fomos para a prancheta, pensamos e nós fizemos um mote, né? Nós traçamos uma frase, que é o nosso mantra. Nós íamos fazer destes os 2 melhores anos da Petronet. Então isso foi um marco na nossa história, onde a gente virou a nossa página e a gente disse o seguinte, nós vamos fazer desses os 2 melhores anos da Petronet. Ao ponto que sintam saudade de nós. Então, assim, as pessoas, a gente precisava fazer isso, porque era uma relação de 18 anos e, de fato, desgastada. Você está tão no dia a dia do seu cliente, do seu único cliente, que as coisas passam a parecer normais, as coisas passam a parecer comuns. Então, a gente precisava... Fica com vício, né? Fica com um olhar viciado. Com vício. A gente precisava mudar essa percepção que o cliente tinha de nós e a própria autopercepção que nós tínhamos de nós. Porque nós vivíamos de uma certeza muito grande. Ah, não, isso aqui está conquistado, eu tenho uma certeza e etc. E nós recebemos um baque. Então, vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. E a partir daí, a gente começou uma jornada baseada no Customer Centric. Se eu quero, de fato, deixar saudade para o meu cliente tem que ser o centro de todas as nossas ações. Então, nós recebemos todo o apoio da diretoria, à época, e nós começamos um rebrand, um redesenho, um processo. Nós começamos uma transformação, a palavra é essa. Porque nós saímos de uma relação onde nós estávamos acomodados, onde nós estávamos com um certo grau de complacência, para uma transformação. Para nós chegarmos a esse ponto onde nós iríamos fazer desses 2 melhores anos da história da Petronet. Só que aí não é só os 2 melhores anos da história da Petronet. São os 2 melhores anos...
Tudo. Tudo. São os 2 melhores anos da história do empregado. É. O empregado tinha que ter orgulho de estar lá pelos próximos 2 anos. São os 2 melhores anos de experiência do cliente com a nossa marca. Então, todas as potencialidades da empresa sendo mostradas, né? Isso. Aquilo que o cliente... o cliente não enxerga isso. Não, tem aqui, ó. Nós temos, tá aqui. Isso, exatamente. E aí nós passamos por um processo de repactuar a nossa missão, os nossos valores, o nosso propósito. O nosso propósito traduziu isso muito forte. O nosso propósito é oferecer a melhor experiência e ser reconhecido por isso. Então nós tínhamos que oferecer a melhor experiência para todos os nossos stakeholders, fossem para os nossos acionistas, para os nossos empregados, para a sociedade de forma geral, para os nossos clientes. E a partir desse propósito a gente começou essa jornada aí que já perdura há quase 3 anos. Talvez a sua audiência esteja se perguntando, mas vai acabar em abril de 23 agora? Não, agora não. Essa eu sei responder. A gente está num processo, porque a transformação tecnológica na Petrobras acabou por é um projeto muito grande, né? Tudo na Petrobras são números, dimensões estratosféricas e, claro, um projeto desse tamanho tem alguns percalços, algumas questões, algumas adequações que precisam ser feitas. Então, a gente tem uma existência de mais 1 ano. Então, aquilo que eram para ser 2 anos, vão ser, de fato, agora mais 3 anos da melhor experiência para todos os nossos clientes, todos os nossos stakeholders, todos os nossos funcionários, acionistas e assim por diante. É isso. É muito bacana, eu me recordo desse ponto. A gente estava justamente entrando lá com um projeto de comunicação, né? E a gente viu todo essa ponto. Quando vocês decidiram transformar a estratégia no cliente, fazer a melhor jornada, você falou em desgaste da marca, né? Então, você conseguiria apontar algumas coisas que vocês já estavam... que não estava legal, que vocês poderiam, ao fazer essa remodelação, para fazer essa transformação, aquilo que deu o gás, por exemplo, o propósito, ele já existia naquela época? Não, o propósito não existia. A gente forjou o propósito a partir desse momento. A gente forjou esse novo propósito a partir desse momento. A gente fez uma adequação nos nossos valores. Então, a gente incluiu mais 2 novos valores à época, que foi respeito e simplicidade. Então, isso ajudou muito a esse processo, a gente buscar o que era o simples, né? Eu não sei quantas pessoas tiveram a oportunidade, mas até para esclarecer, né? Fornecer para a Petrobras não é algo muito simples. Então, é um cliente muito exigente, que exige muito de nós e que quer o melhor. Então, assim, a gente pegar um dado aberto, o maior registro de patente no Brasil no ano de 2022 foi da Petrobras. Então, se é o cara que mais registra patentes, é o cara que quer mais excelência, é o cara que quer mais novidade, etc. Então, onde é que a gente viu a oportunidade? Nós tínhamos um contrato com a Petrobras que nos permitia uma flexibilidade de experiência. Então, em dados crus, né? Nós tínhamos um tempo médio de atendimento que, no ponto de vista contratual, estava adequado. Mas no ponto de vista da experiência do usuário, de quem usava o nosso sistema, aquele tempo médio não era um tempo médio adequado. Hoje nós vivemos na geração do imediatismo. Você pede no iFood e você quer ficar acompanhando lá. Você quer fazer o tracking do seu pedido na Amazon, no Mercado Livre. Até os Correios se modernizaram. Você quer saber, tá em Curitiba. Quem compra da China sabe, né? Tá em Curitiba, chegou em São Paulo, vai chegar para mim hoje. Então, assim, o nosso tempo médio de atendimento, por exemplo, de um chamado, era muito confortável. Nós conseguimos operar dentro do contrato, 99,9%, mas era um tempo que não era admissível para o nosso usuário. Então a gente tratava um chamado em 2020, em média, 26 horas. Ou seja, isso dá 3 dias úteis de trabalho de um usuário. Isso não era uma coisa aceitável. Então nós começamos a melhorar daí. O que nós podemos fazer para melhorar? Hoje nós performamos com 3 horas de tempo médio de um chamado. Então o usuário sabe que, na média, se ele abrir um chamado de uma inconsistência no sistema, alguma dificuldade que ele tenha, em 3 horas ele vai ter o problema dele resolvido e ele vai poder seguir a vida dele. Porque o que o usuário quer é seguir a vida dele. Eu não posso me tornar um empecilho para que ele desenvolva a atividade dele. Seja o comprador, que está precisando comprar no mercado, ou seja o fornecedor que está precisando vender para a Petrobras. Nesse ínterim, né, em todo esse processo que vocês fizeram, qual foi o papel que vocês viram da comunicação nisso tudo? Porque de identificar, vamos dizer assim, uma potencial crise para fazer esse processo de transformação, existe
a fluidez das informações, né? Quer dizer, vocês reformularam, readequaram os valores, reformularam, forjaram o propósito. Então, tudo isso causou uma transformação organizacional, né? Cultural. Sim. Então, quando a gente fala em cultura customer centric, não basta dizer assim, o meu cliente está no centro. Porque quando você diz assim, o seu cliente está no centro, quem é o seu cliente? Exato. Né? São todas as pessoas que interagem com você. Então, o seu empregado também é o seu cliente, o seu stakeholder também é o seu cliente, aquela pessoa que te olha de fora, quem é essa empresa? Também é o seu cliente. Então, nós tivemos que trabalhar a comunicação fortemente em todos os níveis de stakeholders e de interação e de conhecimento que eles tinham conosco. Uma situação que vocês nos ajudam bastante, a gente não tinha presença na mídia. Então as pessoas não conheciam a Petronex. Então a partir da assessoria de imprensa que nós temos com vocês, nós começamos a aparecer na mídia com temas que nós somos referências. Então, por exemplo, quando a gente fala em transação com a Petrobras, sigilo, segurança é uma coisa muito importante. Nós traçamos um objetivo de sermos certificados em LGPD. Nós fomos a segunda empresa no Brasil certificada pela BV em LGPD. E aí nós precisávamos comunicar isso. Nós éramos bons naquilo. Nós protegíamos os dados das pessoas. Nós garantimos integridade nos nossos processos. E aí a gente começou a ir para o mercado para comunicar isso. Para o nosso empregado, cara, esquece os últimos 2 anos, esquece os últimos 18 anos. Nós tínhamos uma força de trabalho muito antiga na Petronex, né? Que acompanhou o processo da Petronex. Esquece os últimos 18 anos, o que aconteceu com a Petrobras. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. E para o nosso cliente, nós assumimos esse compromisso. Nós vamos fazer desses 2 melhores anos da nossa vida. Então, a gente se imbuiu disso e a gente trabalhou para entregar isso. Entendeu? Então, a comunicação trabalhou nesses 3 vértices, né? Nos mostrar para quem não nos conhece, dizer para o nosso empregado, cara, esquece, vamos trabalhar daqui para frente, dar uma visão de futuro para ele. Por mais que o futuro fosse o futuro do encerramento da empresa, mas ele sabia que ele tinha um propósito ali, entregar os 2 melhores anos da experiência do cliente e dele dentro da empresa. E para o nosso cliente a gente disse, a gente vai melhorar. E a gente vai fazer melhor. Eu acho muito interessante a logomarca, né? Da porta para o futuro. Tá. A gente repactou o nosso propósito e a gente fez um slogan. Isso, o slogan. A gente fez um primeiro slogan, é importante contar, porque nem só de sucesso a gente vive. É verdade. A gente fez um primeiro slogan que era o seguinte: quem deixa uma boa marca abre um portal para o futuro. E aí era para a gente engajar os empregados. Quem deixa uma boa marca, quem deixa uma boa marca. E aí a gente teve uma baixa adesão dos empregados a esse slogan. Por quê? Porque quem deixa era passado. Então assim, como é que é quem deixa? Quem deixa é o que está lá atrás. E o que está lá atrás não foi uma relação boa. Tanto que o nosso cliente chegou à opção de fazer a transição tecnológica. Então, a gente lançou esse slogan. Ele durou 2 meses, a gente teve diversos feedbacks da nossa força de trabalho, dos nossos colaboradores, dizendo, cara, quem deixa não tá legal, não tá legal, não tá legal. E a gente teve que voltar pra prancheta. E aí como é que a gente faz? A gente reformula. A gente olha pro futuro. A gente olha pro futuro. Então, quem constrói uma boa marca, abre um portal para o futuro. E era exatamente o que a gente queria. A gente fez o trocadilho, né? Porque nós somos portal Petronex. E a gente botou o quem constrói. Porque cada uma das pessoas que estavam ali, conosco nessa jornada, iam ter a oportunidade de construir uma boa marca. Ter o sentimento de pertencimento no processo. Exatamente. A gente trouxe todo mundo para construir essa boa marca. Para que essas pessoas possam abrir um portal no futuro. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito importante, né? Muito latente. Se a gente pensar assim, outro dia eu encontrei um chefe meu de 20 anos atrás do Pão de Açúcar. Olha. E aí ele me ligou, conversou, me deu vários toques, não sei o quê, e a gente falou do passado e ele relatou várias passagens. Ou seja, eu construí uma boa marca lá com ele e abri vários portais para o meu futuro, até o estágio que eu estou hoje. Então é importante entender isso. Foi legal que daí para frente a equipe engajou. E aí engajou e a gente deslanchou. Não, eu acho super importante você falar isso, porque processos, principalmente quando a gente tem esses de reviravolta, né? Porque, na verdade, a transformação de vocês foi total. Para sair de um momento de crise, né? Como você mesmo falou, puxa, mas vai fechar? E aí? O que a gente vai fazer? Poderia ter tido um turnover 100%. Sim, né? Você poderia ter tido que trocar toda a força de trabalho na época e não foi o que aconteceu. E houve uma grande participação dos colaboradores, aí agora eu estou falando como alguém que assistiu isso de perto, houve uma grande participação dos colaboradores em várias etapas dessa transformação.
né? Sim. E hoje eu vejo, vou perguntar para você os resultados, mas o que eu vejo é que em todo o processo, quem tinha que sair, saiu. Quem tinha que dar a baixa, quem tinha que não estava mais conectado com a marca, seja propósito, seja por valores, quem não estava mais naquela alinhado, realmente foi embora. Mas é incrível, gente. Acho que, não sei, 80% ficou? Mais de 80% da força de trabalho da Petronet continuou, apesar da notícia. Sim, é isso. Né? É isso. Não sei se eu posso dar spoiler, né? Mas eu estava ouvindo o áudio, eu tive a oportunidade de chegar um pouco antes aqui no estúdio, estava ouvindo a conversa da Andréa com a convidada anterior, estavam falando sobre Employer Brand, né? A questão da Americana, né? Uhum. Então, assim, nós estamos muito longe do que a Americana sofreu, ok? Lá é um problema que tem que ser apurado, fraude, etc. Não é o caso, mas assim, se a gente pensar como marco, né? Eu acho que os gestores da Americana têm um desafio de como manter essa força de trabalho, porque não adianta. Uma coisa que o nosso presidente diz, que eu já tinha ouvido em outras passagens, mas é que é verdade. Empregados felizes fazem clientes felizes. Isso é clichê demais, isso é muito simples, mas tem que ser dito, tem que ser repetido. Empregados felizes fazem clientes felizes. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era cuidar da nossa gente. A empresa vai acabar. A gente precisa cuidar da nossa gente. Como é que a gente faz com que eles tenham esses 2 melhores anos? Né? Como é que a gente dá oportunidade para isso? E aí nós fomos exercitar isso. Nós ampliamos os treinamentos, nós ampliamos as conversas, nós criamos diversos comitês. Então, coisas que nós não tínhamos. Hoje nós temos um comitê de diversidade, nós temos um comitê de LGPD, nós temos um comitê de compliance, nós temos um ESG. O comitê ESG é novo agora, né? Que a gente está na jornada. Mas tem. E em breve, maiores detalhes. Estamos concluindo a jornada ESG que a gente começou no passado. Então, nós demos a oportunidade das pessoas se engajarem em vários projetos. Uma das coisas, particularmente, que eu gosto muito é o nosso Reconnect. E eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas depois a gente fala com calma, que é o nosso programa de responsabilidade socioambiental. Veio da época da pandemia, ações isoladas que eram feitas, dou um negócio aqui, dou um negócio ali, e aí a gente entendeu que a gente precisava fazer algo maior e estruturado. E sigam a gente no Instagram, @reconnect_Petronect, vocês vão conhecer lá um pouquinho do nosso trabalho. Foi dentro do Reconnect que começou também o programa de voluntariado. Sim, exato. O Reconnect veio com isso, né? O programa de responsabilidade socioambiental. Ele é voluntariado, ele é solidário e ele é ambiental. Então a gente dividiu em 3 vertentes, né? O solidário são as nossas participações, o nosso investimento privado em assistencialismo, em apoio a projetos e etc., com participação dos nossos empregados. Então, todas as campanhas que nós fazemos, nós abrimos uma cota à parte de vaquinha, para que os empregados possam doar aqueles que se sentirem à vontade, e nós complementamos. O voluntariado, onde nós doamos dias de trabalho. Então, todo empregado pode tirar um dia por mês para se engajar em atividades de voluntariado. Desde que negociado com a sua liderança, com a sua gerência, aquele dia ele pode tirar para se engajar em atividade de voluntariado. As mais diversas, a que ele achar que é relevante para ele. O fazer o bem para o outro, né? Por isso que o nome é Reconnect. Para a gente poder nos reconectar àquilo que é importante. E o ambiental, que são as iniciativas ambientais que a gente tem. A gente apoia alguns projetos ambientais e assim por diante. Eu percebo que houve como eu acompanho de perto, houve o aspecto felicidade, né? O employer branding é feito também de felicidade ao estar fazendo a sua atividade. Ele teve um impacto, as ações do Reconnect tiveram um impacto muito positivo nos colaboradores. Sim, não só as ações do Reconnect, né? Quando você falou em felicidade, tem uma coisa legal aí. Às vezes a gente está tão no dia a dia corrido que a gente esquece de celebrar as nossas vitórias. Isso. Então, também foi uma coisa. Como é que eu faço as pessoas felizes? As pessoas trabalham só por dinheiro? Não. As pessoas trabalham por outras coisas, por outras vinculações, por outras vinculações. Então nós passamos a celebrar muitas coisas. Nós fizemos muitas celebrações. Então nós ganhamos 2 prêmios em 2022, coisa que a Petronet nunca tinha ganho em 23 anos de existência. Então a gente ganhou um prêmio do Smart Custom, que é uma instituição de São Paulo, no case de governo e regulação. Então nós fomos empresa ouro, e nós ganhamos o prêmio de voluntariado do Instituto Dádiva. Então, assim, nós passamos a celebrar pequenas vitórias, até nós chegarmos às grandes vitórias. Então a celebração foi uma coisa importante. As pessoas entendiam que elas estavam numa empresa vitoriosa.
Ah, mas eles não querem mais a gente. Não interessa, nós vamos fazer desses 2 melhores anos. O que a gente vai fazer para fazer melhor amanhã? Então, o 1%, também outra coisa clichê, né? Seja 1% melhor todo dia. É isso, mas pratica. É melhor do que 100% todo dia, é menos estressante. Exato. Então, assim, a gente ganhou um horizonte que muitas pessoas se perguntam, né? A gente até brinca com isso. Quando é que isso vai acabar? A gente sabe quando vai acabar. Então a gente consegue fazer 1% melhor cada dia. E isso foi replicado no dia a dia de todas as nossas atividades. Então, o que eu posso fazer melhor? O programa Simplifica, que a gente implementou, é um programa de incentivo a ideias que simplifiquem os nossos processos. Todo mês, qualquer pessoa pode escrever uma ideia de simplificação de um processo. Se aquela ideia for a vencedora, ela ganha um prêmio em dinheiro por aquela ideia que ele trouxe. Independente do ganho que ela traga ou não, na avaliação do comitê de simplificação, se aquela ideia for a vencedora, ela ganha um prêmio em dinheiro. É um prêmio fixo, não é um prêmio relacionado ao ganho que ela traz, mas só da pessoa escrever a ideia e etc. A gente estimulou a que as pessoas falassem, trouxessem as suas ideias, olhassem o que estava errado e pudessem mudar. Isso faz com que as pessoas se tornem felizes. Isso faz com que as pessoas entendam que elas fazem parte daquilo. Isso foi uma coisa importante que a gente fez também. Eu observei, você falou dos prêmios, eu já ia tocar no assunto dos prêmios. A transformação foi tão importante, foi tão substancial que levou vocês às premiações. Sim. Né? Ela foi tão... Vocês conseguiram engajamento do cliente interno, né? Por isso o voluntariado. E na questão do Customer Experience, né? Do Smart Customer, foi também como a Petronet se relaciona com o cliente, com o mercado, né? O case do Smart Customer é interessante, porque ele conta a nossa transformação. Isso. Então, o título do case é Transformação Cultural Baseada na Experiência do Cliente, muito além de obrigações contratuais. Porque é comum a pessoa que tem um contrato dizer o seguinte, eu faço o contrato. Você me contratou para isso. Se eu fizer o contrato, eu estou entregando a minha obrigação. Mas você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso. Ah, mas a pessoa que me contratou para isso. Ok. Existem oportunidades de você fazer mais do que o seu contrato te exige, sem que você onere, sem que você tenha prejuízo, sem que você faça nada disso. O pessoal fala muito em momento wow, né? O momento wow do cliente. Porque eu não preciso procurar o momento wow do cliente. Eu preciso procurar como ser melhor para aquele cliente. Conhecendo ele, entendendo a dor dele e fazendo diferente. O contrato está aqui, ok. O contrato te remunera, te limita as obrigações e você vai adiante. Agora, o que você pode fazer diferente? Né? O que você pode marcar de diferença na experiência desse cliente e na experiência de quem está fazendo? A gente costuma brincar, né? A gente começou a receber elogios do cliente. Não era uma coisa comum a gente receber elogios do cliente. Imagina a felicidade de quem está envolvido na operação receber aquele elogio e ter aquele elogio divulgado para toda a empresa. Então nós implementamos uma ferramenta de comunicação interna, que é o Yammer. Sim. É uma ferramenta Microsoft, muito comum a outras. É uma rede social. É uma rede social interna, né? Corporativa, exatamente. E aí a gente criou lá uma comunidade dentro dessa rede social que é de histórias positivas. Então todo elogio que tem, a história vai para lá. E aí toda a empresa vê aquela história. Toda empresa pode compartilhar daquele prazer de ter tido um colega reconhecido. Então, isso foi uma coisa muito importante também. Normalmente, hoje, com o advento das redes sociais, o colaborador, ele extrapola, né? O cliente também, eles extrapolam o nível do contrato, o nível da empresa. Então, o processo de comunicação tem que estar bem entendido, né? Tem a comunicação, as informações têm que estar bem fluídas, porque atinge justamente a marca em extramuros, né? Você acaba indo para a rede social, por exemplo, hoje todo mundo está no LinkedIn, né? Todo mundo profissional aqui, rede profissional, LinkedIn, então tá todo mundo lá. E também tem outras coisas, né? Como você mesmo falou, o cliente nunca elogiou. De repente o cliente começou a elogiar. Começou a prestigiar também as iniciativas. Sim, né? sim. A ver que a marca estava se fortalecendo. Sim, né? Exato. É super importante a transformação de vocês. Ela é interessante porque ela saiu do que você falou. Não, a gente vai encerrar mesmo. Isso não vai ter o que fazer com isso. Mas vamos tornar a coisa melhor para todo mundo? Sim. Né? Apesar disso, vamos ser todos felizes? Sim. E aí, nisso, eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo, porque
A gente acompanhou, a gente fez diagnóstico, a gente foi desafiado, inclusive, aliás, para quem não... Eu quero contar aqui uma curiosidade, o Samuel já sabe, mas eu vou contar a curiosidade porque, gente, eu não consigo não contar. A Manchete Comunicação e Estratégia passou por um rebranding em 2022. Curiosamente, esse rebranding a gente já estava buscando ele há um bom tempo. Eu também tenho um caso de customer centric. E a Manchete passou por esse rebranding porque o Samuel, desde que o Samuel virou nosso cliente, eu falo, porque como a gente teve muita interatividade com ele, então, né, virou nosso cliente. E eu não sou fácil como cliente. Olha para onde ela vai levar essa conversa. O Samuel fazia uns pedidos meio esquisitos. Ele pedia, né, isso não estou falando de coisas de contrato, estou falando assim, vamos fazer isso e de que forma podemos fazer aquilo e assim, ele conduzia, a gente dava as nossas sugestões, né? Como consultoria de comunicação, a gente foi muito bem recebido, ele apostou muito na gente. A verdade é que o Samuel, quando chegou, a Manchete já estava contratada. Já ele chegou e só aproveitou. Ele poderia ter dispensado, ter contratado uma agência qualquer e ele continuou, ele apostou na gente. E o rebranding da Manchete chegou porque... Depois de muito pensar, eu falei assim, não é possível. Ele desafia tanto a gente que eu acho que ele pensa que a gente não tem capacidade. Não, eu acho que é importante você contar o fato como ele foi, né? Assim, para sua rede é importante. Até porque, de alguma forma, aquilo transformou, serviu para transformar vocês, né? Sim. Então, assim, a gente estava num momento muito importante, onde a gente precisava de entregas muito desafiadoras. Sim. E, certa vez... Eu falei, a Andréia fala isso porque guardou o coração dela. Eu vou tentar traduzir o que eu falei naquela época, mas assim, sem maldade, não foi nenhuma discussão, né? Foi num bate-papo como esse. Foi à vontade. Eu simplesmente disse assim pra ela, eu acho que você não é capaz de fazer isso. E aí ela voltou pra casa e falou assim, não sou capaz? Então, você que me aguarde. Na verdade, a gente, além disso, ele não falou exatamente com essas palavras, mas o que ele deu a entender, e eu fiquei pensando aquilo. Mas então ele não enxerga o valor da marca. Ele não está vendo. E a gente tem profissionais, a gente estava passando por fases de treinamento, sim, né? Sim. Até aconselhamento de carreira. A gente tinha várias frentes de trabalho na Petronet e quando ele falou isso me preocupou. Como uma pessoa que estava recebendo aquele valor, todo mundo estava vendo. Uhum. E isso foi importante, porque ao fazer o rebrand, nós redesenhamos da mesma maneira que a Petronet, redesenhamos o propósito, nós fortalecemos os nossos valores, entendeu? Nós fizemos toda uma comunicação visual para traduzir aquilo que a gente já fazia, só que o cliente não via. E isso foi muito importante para nós, como empresa de comunicação, foi muito importante. Que bom que serviu para vocês. Foi muito importante e importante dizer também, um case, Petronet é um case muito importante para nós, porque a gente atuou em várias pontas, foi no endomarketing, foi na comunicação com o cliente da Petronet, foi com a imprensa. Foi com a imprensa, foi na comunicação com o cliente, foi na comunicação interna. Foi na geração de conteúdo. Foi foi no assessoramento de carreira. Sim. Foi no voluntariado também, voluntariado que a gente fez uma parte de voluntário. Ajudou com a gente, com certeza. Foi no suporte aos comitês. Isso. Então vocês conseguiram abarcar toda a questão estratégica de comunicação, vocês estão com a gente desde o início. Começou pequeno, né? Era só uma assessoria de imprensa. Era só uma assessoria de imprensa. Depois avançou para gerenciamento, mapeamento de riscos. Depois avançou para mais. Você lembra? Você, no fim do ano passado, fez um relato, né? Dentro desse processo de comunicação, quando a gente estava definindo as personas, sim, você fez aquele trabalho de ouvir os clientes. Lembra disso? Sim. E aí, uma determinada cliente-chave que nós tínhamos no processo fez uma entrevista com a Andréia, quase 40 minutos de entrevista, isso, né? E a Andréia falou assim, Samuel, foram 40 minutos falando mal de vocês. Foi muito triste. Foram 40 minutos falando mal de vocês. E aí, a gente começou, isso foi logo no início, perto de junho de 2020, e a gente começou o trabalho de construir a boa marca para abrir um portal para o futuro. Curiosamente, eu acho que você até tinha algum contato de trabalho com ela na sua jornada Petrobras, não? Não, anteriormente não, só conheci ela lá. O que acontece é que em projetos de comunicação, a gente começa com um diagnóstico, daí a gente ouviu o cliente, que quando você pediu para a gente fazer vou ouvir o cliente, nós começamos a mapear os riscos. Foi da onde a gente percebeu
que o cliente não tinha uma imagem positiva, mas não era só esse cliente, o cliente interno também não tinha. Sim. Nós fizemos um diagnóstico amplo para que nós pudéssemos fazer, vamos dizer assim, um planejamento de comunicação que pudesse diminuir os ruídos de comunicação enquanto vocês atuavam na estrutura principal da empresa. E a importância disso é muito relevante porque a gente sai do achismo, né? Isso. Então, assim, eu acho que o cliente pensa isso, eu acho que o empregado pensa isso. E é muito comum, porque você está no dia a dia da empresa. Então, você é muito certo da sua verdade, né? Você é muito certo da sua realidade. Então, foi importante e fundamental esse processo de vocês diagnosticarem, sim, olha, você tem ruído de comunicação aqui, você tem ruído de comunicação ali, você tem ruído de comunicação com o seu cliente, com o seu empregado, com outras esferas, e para poder, a partir daí, a gente também ajustar o tom. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou bastante. Trabalhou muito para ajustar o tom também, né? Porque a gente quase não se comunicava. Então a gente quase não se comunicava com o cliente. E aí você pensa no seguinte, você tem que comunicar coisas boas, você tem que comunicar crise. Então, uma concessionária, por exemplo, te avisa que você está sem luz. Ok, nós tínhamos que avisar que o nosso sistema estava passando por algum problema. Então, nós adequarmos esse tom da comunicação a partir da escuta dos clientes para poder chegar nessa estratégia de tom, de termos, etc., foi muito importante. Vocês assessoraram a gente nesse processo. Curiosamente, vocês já tinham os canais de comunicação adequados. Nem precisamos mexer. Os canais não foram mexidos, mas a forma e o conteúdo foram adequados. Foram totalmente adequados. Vamos dizer, a gente desconstruiu o pensamento de que temos que criar vários canais. Não, vocês tinham canais e canais bons. Eles estavam bem delimitados. Sim. Cada canal tinha uma função, uma missão. Que é uma coisa muito urgente das pessoas, né? Hoje, você parar para pensar, a gente recebe uma enxurrada de comunicação de todos os lados. Exato. Então, saber o que falar, para quem falar e como falar é um troço simples, mas é extremamente fundamental. Simples do ponto de vista da essência, né? O que, para quem e como. Muita gente acha que isso é simples. Não, bota um bot, bota um banner, bota... Não é assim, gente. Não é tão simples quanto você acha. Não é assim. É simples de essência, né? Porque é o que, como e para quem. Mas como é que eu adequo isso às minhas ferramentas, à minha estratégia? Eu acho que esse trabalho que vocês suportaram a gente trouxe também bastante sucesso. Né? A gente teve um case das Paola, né? A Paola, que era nosso chatbot, né? Que estava lá esquecidinho. Ela virou embaixadora, né? Esse é um case interessante, porque a Petronet não tinha um rosto, né? Então a Petronet era uma logomarca e um sistema que eventualmente não tinha... uma identidade, né? Não tinha uma identidade e tinha uma rejeição, né? Então a gente precisava fazer uma repactuação. Foi aquele período das relações públicas, né? Então a gente precisava contar para os nossos clientes coisas boas. Quem vai contar? A logomarca? Não. Quem vai contar? É a Paola. A Paola era um chatbot que já existia no portal. Nós fizemos uma remodelagem dela também, né? Ela passou por uma cirurgia plástica, né, digamos assim. Ela ganhou voz. Ela ganhou voz, que ela não tinha, então ela tinha um rosto mais infantil, nós trouxemos um rosto mais adulto para ela, e ela ganhou faces, ganhou voz, e ela é a nossa principal relações públicas hoje, né? Então toda vez que nós precisamos comunicar com os nossos clientes, quem fala com os nossos clientes é a Paola. E nessa linha de personagens, né, nós criamos outros personagens dentro também para falar com outros públicos. Sim. Então nós temos hoje o Bob Data. O Bob Data fala com todo o nosso público interno, nosso público externo, sobre segurança de dados, sobre LGPD. E os nossos queridos fofos, podia ter trazido aqui, né? Podia ter trazido, esqueci. Pietra, Petrônio e Pipo, que são os nossos personagens do Reconnect, que... também foi uma parceria nossa com a Manchete, né? Nós já escrevemos 2 livros que conversam com o público infantil, né? Isso. Que trazem os nossos valores aplicados na prática para o público infantil, que foram gentilmente escritos pela Andréia e pelo parceiro dela, Paul Barramonte. Então, eles são os autores das histórias, né? Então, foi um trabalho voluntário que nós também engajamos vocês. Como stakeholders, entendeu? E você pode dizer que já escreveu 2 livros, né, André? Não, eu já escrevi mais. Dentro da Petronet foram 2. Já escreveu até livro para criança, né? Olha, você sabe que é um desafio, né? Escrever livro para criança, a linguagem é diferente. Nisso, quem ajudou a gente foi até a filha do Paul, que é criança, e nos ajudou. Mas, sem sombra de dúvida, foi um projeto que abarcou muito. E, assim, é uma transformação mesmo. Foi uma transformação que atingiu colaboradores, nós que somos fornecedores, né? Foi um engajamento total.
E legal, assim, só para deixar aqui pro pessoal, pois você bota lá na sua legenda, os livros, para quem quiser baixar, estão disponíveis no portal. Sim, vamos lá colocar. No www.petronet.com.br tem uma página lá do Reconnect, você consegue baixar os livros. Se você quiser mostrar para suas crianças, etc., fazer a publicação do livro. É verdade. Só um ponto que a gente falou da cliente que falou mal, mas a gente não falou o que aconteceu depois de 2 anos. Quando você foi fazer o diagnóstico de novo. Aí eu vou deixar você falar. Bom, depois de um tempo, né, assim que a gente começou a fazer toda essa transformação, né, a Petronet passou por toda a transformação, fez a parte de treinamento. A Petronet foi muito generosa no sentido de não pensar no colaborador como uma máquina de fazer dinheiro, nesse caso. Porque com uma notícia dessa, poderia se ter tendido a fazer o seguinte, cada um por si, né? Cada um procura seu emprego, mas aqui vocês vão produzir. Não, procurou-se cuidar da saúde mental, cultural, inclusive, né? Fazendo indicações de livros, de filmes, trazendo palestrantes externos com assuntos diversos, de saúde, de bem-estar, de educação mesmo para cada colaborador, né? Para os colaboradores. Procurou-se fazer uma série de dinâmicas que trouxessem alguma forma de realização. Depois de um tempo, acho que 1 ano e meio depois que a gente começou toda essa transformação, nós fizemos uma nova auditoria. Essa auditoria tinha como objetivo ter a percepção de que se havia aumentado, né, vamos dizer, a percepção com relação à marca. Ou seja, se de uma marca com tanta rejeição, havia se passado para uma marca que, apesar de algumas situações não poderem mudar em função do tempo, não ia dar tempo de fazer a transformação, mas o que transformou, o que foi que trouxe? Bom, a gente ficou muito contente, né? Assim, o auditor, ele vai na imparcialidade, com certeza. Mas eu falei que eu fiquei contente porque quando fiz o primeiro diagnóstico, quando fizemos, a nossa equipe ficou muito... Poxa, mas eles chegaram nesse ponto e nunca viram isso. Nunca viram? Então tinha, não sou informado, tem uma série de situações que foram colocadas que 1 ano e meio depois já tinha virado, já tinha se transformado. O nível de satisfação com a marca Petronet já tinha sido alterado e muito. Importante dizer que foi com a mesma cliente que você ouviu, né? É importante dizer isso. Importante dizer que na parte dos clientes, do cliente externo, né, no caso Petrobras, mudou completamente. Que foi o caso que a gente relatou, né? Quando você chegou e ouviu, você ouviu toda essa tragédia, né? De Olha, eu não quero, eu nem vou dizer para você, mas que no LinkedIn, no ano passado, teve o Rio Oil and Gas, né? Voltou a acontecer presencialmente. Uhum. E, curiosamente, eu vi uma foto sua com essa cliente, toda sorridente. Daqui a pouco vão achar a cliente. Então, assim, olha assim, ela tá contente mesmo, porque para tirar foto e pôr no LinkedIn é porque a satisfação tá garantida, chegamos lá, né? Mas o processo de auditoria, ele alcançou exatamente isso, que a transformação foi compreendida. E dentro da empresa, que é o mais curioso, o senso de pertencimento aconteceu. Aumentou. Porque antes tinha gente que gostava de trabalhar na Petronet, no primeiro diagnóstico que a gente fez. Tinha gente que estava satisfeita, mas como você mesmo disse, tinha um flow ali, estava confortável. Só que na transformação, o flow deu lugar a uma sensação de pertencimento e de eu também construo, eu também faço parte, eu também estou nesse jogo. Esse barco também é nosso. Exato, é isso. É isso. E foi o mote da campanha interna, né? Exato. O mote da campanha interna, quando a gente saiu da Relações Públicas da Paola, que vocês ajudaram a gente na campanha interna, o mote era esse, né? Esse barco também é nosso. Então a gente fez uma longa campanha de quase 4 meses de comunicação extensa com eles. Fizemos esse barco agora também é seu e depois esse barco agora é nosso. Isso. Então, assim, isso fez com que as pessoas se engajassem. Você falou aí sobre o cuidado que a gente teve com os empregados, né? Então, desde o início da pandemia, o nosso presidente instituiu um processo de lives. Uhum. Então, a live é um processo que acontece religiosamente às sextas-feiras, às 2 horas da tarde. Então, assim como tem missa, assim como tem culto, assim como tem... A live acontece religiosamente às sextas-feiras, às 2 horas da tarde. Samuel, sexta-feira é feriado. Acontece a quinta-feira, às 2 horas da tarde. Então, assim, essa é uma coisa fundamental no processo de comunicação. Em momento algum, a diretoria se eximiu de conversar com o time. Então, quando eu cheguei, eu era gerente.
A live era conduzida pelos diretores. Ah, mas o que é a live? O cara chega lá, fala um monte de coisa, assim, um monte de baboseira. Ah, imagina, o diretor falando toda semana com a empresa. Vamos lá. Não, gente, não é isso. É uma agenda vasta. Nós falamos de diversidade, nós falamos de saúde mental. De fato, nós trouxemos vários convidados externos para falarem nas lives. Então, é uma reunião que dura 1 hora. Então, ela é composta de um assunto específico, de um convidado externo. Ela tem um processo de game. Então, toda live tem um gamification. A gente utiliza um aplicativo na internet para jogar, o que engaja muita gente, todo mundo quer ganhar e etc. A gente fala de resultado, a gente fala de desafio, a gente fala de elogio e a gente mantém um canal de comunicação aberto. Então, acho que isso foi fundamental. Uma constância. Sim. Constância é um dos 3 Cs da comunicação. Exatamente. É importante. E aí, essa constância da alta administração para toda a força de trabalho. E aí, Sama, por que você fala força de trabalho? Porque nós temos empregados próprios e nós temos pessoas terceirizadas que engajam a nossa força de trabalho. E a live é aberta para eles também. Então, toda a força de trabalho da empresa está lá, é um assunto público, pode ser tratado para todo mundo. E, impressionantemente, quase depois de 3 anos, nós ainda temos uma nota de satisfação média com a live de 9,8. Isso aí, sim. Então, assim, historicamente a média... Qual foi o mês que teve a menor nota, Samuel? Foi 9,6. Mas, historicamente, a nossa média é 9,8. Todo mundo depois vai lá e dá o seu voto. Então, assim, isso mostra que a gente está no caminho, que a comunicação faz diferença, que é importante. E colocar o cliente no centro. Ah, o cliente... Não, o empregado também é seu cliente. Não esqueça disso. Então, ele tem que estar no centro também. Entendeu? É saber ouvir. Isso. E humanizar também, porque no final das contas, o que vocês fizeram foi humanizar um pouco mais a empresa, né? Sim. Era bastante afastado, né? E num período de afastamento. Sim. Né? Eu brinco com o pessoal, eu entrei em julho de 2020, eu era um ser virtual. Então, eu só fui conhecer a minha equipe de trabalho em setembro de 21. Eu nunca tinha estado pessoalmente com o meu chefe. O meu chefe lá na época, que era o Rainer, hoje meu par na diretoria, né? Ele era meu diretor, ele se deslocou de lado, eu assumi a diretoria que ele ocupava. Eu só fui conhecer o meu chefe 1 ano depois, 1 ano e meio depois. O meu time que trabalhava comigo, eu só fui conhecer em setembro de 21. Então, assim... você só conheceu no 2022. E você eu só conheci pessoalmente em 2022. A gente trabalhou 2 anos virtualmente, não é isso, André? Eu tô sentado aqui, pessoal, todo mundo me via sentado assim, achava que eu era uma pessoa de estatura altíssima, eu dos meus... Grandioso. Eu dos meus 1,65m, as pessoas, mas você é tão baixinho, né? Eu falei, não, baixinho não, eu sou compacto. Então é isso. A gente, num período onde o afastamento era a regra, nós conseguimos juntar, nós conseguimos agregar, nós conseguimos embarcar. Imagina, você em casa e recebe a notícia, olha, a empresa vai acabar. Nossa, 3 anos. Foi isso que aconteceu, no meio da pandemia de 2020. E agora, o que vai ser de mim? E a gente conseguiu ainda assim fazer essa união, engajar e etc. E estamos aí. Isso aí foi fundamental. Samuel, você quer deixar algum recado para os nossos, para quem nos assiste? Quer deixar alguma mensagem nesse sentido de o quanto é importante essa transformação que vocês vivenciaram? Gostaria de deixar um último recado? Eu queria dividir com vocês, assim, não é um roteiro, não é nem receita de bolo, né? Uhum. Mas, assim, com valores bem fundamentados, um propósito muito claro, um cuidado primeiro com a sua gente, com as suas pessoas, um olhar do cliente e não para o cliente. Porque às vezes a gente olha para o cliente, eu faço o que eu quero. O olhar do cliente é ver como ele te enxerga. Digo uma coisa para as minhas filhas, que nós nada mais somos senão o que os outros percebem de nós. Né? Então não adianta eu dizer assim, eu sou o melhor pai do mundo. Eu me achar o melhor pai do mundo. Se elas olharem para mim e falarem assim, não, você não é o melhor pai do mundo. É outra perspectiva que a gente tem que olhar. Então eu preciso olhar pela perspectiva do meu cliente e não para o meu cliente. Isso é uma coisa fundamental. Então olhar a partir do meu cliente, né? Olhar a partir dos meus empregados. Comunicar. Falar de forma clara, aberta, transparente. Isso faz com que as pessoas se engajem. Eu recentemente vi um podcast do Abel Diniz, onde ele diz um negócio muito simples, e aí remontando lá o início da minha carreira que eu trabalhei no Pão de Açúcar. Né? Eu tinha um gerente de divisão, chamava-se Jean Duboc. Jean, se me vê, um abraço para você, não sei onde você está. Esse nome não me é estranho. Ele era um francês que foi diretor do grupo, foi diretor da divisão ex-supermercados no Brasil, depois foi presidente do Carrefour e etc. Ele dizia uma coisa muito, muito simples, né? Bota o produto na prateleira
e bota o preço que o cliente vem e compra. O varejo tem dessa simplicidade. Você precisa inventar muita coisa. O cara quer... A gente chega às vezes numa loja, não tem o preço na prateleira. Olha que incômodo aquilo. Você não consegue comprar. Então parte do princípio básico. Bota o preço e bota o produto que o cliente compra. E aí, fazendo um paralelo com a Abílio, o Abílio disse o seguinte num podcast que eu ouvi recentemente. Toda empresa são pessoas e processos. Isso aí. Então você bota as pessoas no lugar certo e acerta os processos, a coisa vai adiante. Então foi isso que a gente fez na Petronet. A gente definiu o propósito, definiu o valor, ouviu as pessoas, colocou o cliente, acertou as pessoas e acertou os processos e a gente foi em frente. Estratégia, processos e pessoas. É isso. Se você acertar os processos e acertar as pessoas no lugar certo, o resto vai fluir. Vai fluir. Então, cuidem da sua gente, ouçam seus clientes, olhem pelas perspectivas dele. Vamos em frente. Eu acho que é o recado que eu quero deixar. Não sei se é expansivo, não sei se todo mundo conseguiu entender. Não, foi mas, assim, acho que a ideia é essa, né? Não tem um caminho para o sucesso que não passe diretamente pelas pessoas. Então, isso é importante e dá a oportunidade das pessoas fazerem bem, felizes, parte de bons processos. É isso. Pessoal, é isso. Eu vou me despedindo de você, Samuel. Me despeço de todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, Andréia. Boa tarde. Obrigada.